Well, the anyway principle. O princípio, apesar disso, aparece muitas vezes nas Escrituras. Jesus foi um excelente exemplo do princípio apesar disso. O significado do apesar disso é de qualquer maneira, de qualquer modo. Isso significa que não importa o que eu vou fazer, se isso ou aquilo. Essa é a definição do princípio apesar disso. E nós temos alguns exemplos de Jesus. Ele atende a esse leproso, esse intocável leproso imundo, que ele próprio tem admitido o seu estado, porque estava gritando, impuro, impuro. E então, o que faz Jesus? Apesar disso, ele toca o homem. Apesar do fato de que ele é impuro, Jesus o cura, mesmo que estava contaminado. E depois temos a Pedro, que negou a Jesus 3 vezes. O que faz Jesus? João 18. Jesus lhe restaura apesar disso. Jesus estava restaurando, redimindo e curando as pessoas em todos os sentidos, em todas as situações da sua vida. E Pedro precisava de cura. Jesus lhe restaurou apesar de Pedro ter ferido profundamente a Jesus. E depois temos o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12, 14 e 15. E ele está sendo depreciado, humilhado, e as pessoas estão encontrando os seus defeitos. Mas Paulo diz: eu estou indo para servi-los, eu vou para servi-los apesar do que me estão fazendo. E então, é isso que significa o princípio apesar disso. E eu desafio você a pensar em outras histórias nas Escrituras onde é usado o princípio apesar disso. E em sua própria vida, onde você pode usar este princípio? Vou amar, servir e ser um intermediário de cura para os que me rodeiam, apesar de que eles supostamente não merecem, apesar de que provavelmente eles não me responderão. Apesar de que eles não serão batizados, eu vou servi-los, porque é isso o que Jesus fez. Apesar de Cristo se misturar, você não vê Cristo sendo influenciado. Então, a ação de Cristo era intencional. Ele tinha uma agenda, ele tinha um ministério. Há vários outros exemplos aqui que deram errado na Bíblia. Você tem Ló, que se mistura tanto ali a ponto da sua família se perder. Há outros casos, e há os casos de sucesso. Daniel está na Babilônia, mas a Babilônia não está nele, né? Mas ele atua na Babilônia e ele transforma a sua geração através da sua vida, do seu exemplo, do seu ministério. Cristo também, e a natureza de Cristo, ela tem muito a ensinar para nós, que ele não perde a sua integridade, a sua identidade, a sua missão. Ele é fiel àquilo ali, mas ele se mistura. Então ele sabe o limite, tem limites. Quem é que está influenciando quem? Essa daqui é uma pergunta que nós fizemos na semana passada. O sal, ele consegue manter essa integridade, que se ele se tornar qualquer outro ingrediente, ele perdeu completamente ali o seu propósito. Então nós temos que entrar assim nos lugares onde muitos não entram, nós temos que ir atrás das pessoas que são esquecidas, mas com prudência e com sabedoria para usar as palavras de Cristo, seja simples como a pomba e prudente como a serpente.